Essa é a quinta aula do curso de Interpretação de Textos, módulo 2, e nós vamos continuar falando sobre a estrutura do texto narrativo. Na aula de hoje, nós vamos falar propriamente sobre os tipos de discursos no texto narrativo. O primeiro tipo de discurso, são três na verdade. O primeiro que nós vamos falar é o discurso direto. O que é o discurso direto? O discurso direto funciona da seguinte forma: a fala do personagem ela é marcada por alguns sinais de pontuação. Que sinais são esses? O travessão, também aspas, e elas são antecedidas, vamos colocar aqui, antecedidas por dois pontos. Essa é a estrutura, essa é a característica principal do discurso direto. A fala do personagem é marcada pelo travessão, é marcada também pelas aspas e antecedida por dois pontos. Além disso, também há algo importante a ser dito, que é o quê? A fala do personagem sempre será precedida por verbos, só que verbos específicos. Que tipos de verbos são esses? Então vamos colocar aqui verbos. Que tipos de verbos? Verbo falar, verbo dizer, verbo argumentar, verbo confessar, verbo responder, verbo afirmar, tem vários, verbo negar e etc. Então, um exemplo, quando eu falo o menino disse à mãe, tenho aqui sinal de dois pontos, aspas aqui, não vou à escola. Tenho essa estrutura principal. Primeiro, temos aqui as aspas marcando a fala do personagem, ou seja, uma citação direta. Então aqui é a fala do menino. E aqui eu tenho o segundo ou a segunda característica, que é o quê? O uso de determinados verbos. Por exemplo, o verbo dizer, aqui conjugado disse. O menino disse à mãe, não vou à escola. Posso também pensar em afirmou o menino, não vou à escola. Respondeu o menino, argumentou o menino, confessou a senhora, enfim. Então eu tenho aqui alguns indicativos do tipo de discurso direto. Sinal de travessão, as aspas também e a fala aqui. Temos aqui os dois pontos, sinal de dois pontos aqui. Essa fala é antecedida por dois pontos. Lembrando que nós já até tratamos disso na aula de ortografia, no curso de ortografia, acerca do emprego das letras maiúsculas e minúsculas. A letra maiúscula aqui se justifica justamente porque é uma citação direta. Um outro exemplo que eu quero dar é este aqui do Jornal do Brasil. Veja o seguinte, a notícia. Lavador de carros Juarez de Castro, 28 anos, ficou desolado apontando para os entulhos. Dois pontos. Veja que aqui, antecedendo a citação direta. Abre aspas. Ah lá minha frigideira, ah lá meu escorredor de arroz, minha lata de pegar água era aquela, ali meu outro tênis. Fechou aqui o sinal de aspas. Tenho aqui um exemplo de discurso. Vamos marcar aqui, essa parte aqui faz parte do discurso direto. Porque é uma fala do personagem.
Há essas marcações do sinal de pontuação, aqui os 2 pontos para iniciar a fala do personagem, exemplo claro de discurso direto. Então não se esqueça, discurso direto tem essas marcações e também alguns verbos indicativos, como o verbo falar, o verbo dizer, verbo argumentar, confessar, responder, afirmar e negar. Um outro tipo de exemplo é o discurso indireto.